a mulher tem que ser submissa e o homem tem que amar a esposa o tanto quanto Cristo amou a igreja. Isso é muita coisa. Esse projeto de lei é um perigo para a liberdade de expressão e para a liberdade religiosa. Liberdade religiosa ou a profissão de humorista, ou seja lá qual outra, não pode ser um salvo-conduto para que se cometa crimes. Eu acho o oposto. Se a pessoa é uma autoridade pública ou se é uma autoridade religiosa, ela tem uma responsabilidade em dobro em não perpetuar e executar esse tipo de discurso. E me desculpem, um líder religioso dizer que sim, a mulher é submissa ao homem, de que ele é o líder dentro de casa e que, portanto, isso autoriza a ter um papel de poder sobre a mulher, o limite desse discurso é justamente a violência doméstica. Isso já é ponto pacífico na sociedade brasileira já há algumas décadas. E eu duvido que as parlamentares que estão defendendo isso, de fato, pensem assim. Porque se pensassem, não seriam deputadas. Seriam justamente essas mulheres submissas a seus maridos dentro das suas casas. Mas estão aqui, usufruindo da luta histórica do movimento feminista, do movimento de mulheres, que autorizou as mulheres a votarem e a serem eleitas e a terem suas posições políticas, independentemente do que pensam os seus maridos. Nos Estados Unidos estão querendo propor isso. Tem um grupo de parlamentares conservadores que querem que o voto seja por núcleo familiar e não mais por CPF. Daqui a pouco a gente vai ouvir esse tipo de discurso sendo perpetuado no Brasil, mas contraditoriamente com quem usufrui do direito de votar. Só para concluir, deputada, que usufrui do direito de votar e de ser votada. Então, defende isso para as demais. As demais são submissas, mas nós aqui, plenas, autônomas e exercendo a nossa atividade política. É por isso que eu reivindico, sim, esse relatório, reivindico que a gente possa avançar no monitoramento, no controle melhor das práticas violentas e misóginas que são feitas nas redes sociais e que a gente possa aprovar o relatório proposto pela nossa coordenadora do GT. Obrigada. Eu, para proteger minhas filhas e para querer que elas sejam livres e que elas possam ter opinião e que elas realmente trilhem o melhor caminho, a gente tem que dar liberdade. Nós já temos, e quero também deixar claro, nós já temos aqui tipos penais para tudo isso que vocês trouxeram, que são coisas horrorosas. Incitar, ensinar a estuprar, essas pessoas, para mim, têm que ir para a cadeia. Todas elas. Mas já tem tipo penal para isso. Nós já temos tipo penal. Já tem injúria, difamação, calúnia. Tem um monte de tipo penal que pode, porque agora pode matar, isso nem é imprescritível e nem inafiançável, mas misoginia vai ser. Por um lado, eu concordo com o que disse a deputada Adriana. Já existe crime contra a honra prevista na legislação. Então, se uma mulher ou qualquer pessoa se sente ofendido, desrespeitado, etc., pela declaração dessas pessoas que você citou anteriormente ou de quaisquer outras, ela já tem instrumentos legais para acionar a justiça, assim como já foi feito. Inclusive, infelizmente, eu aqui considero infelizmente, contra a deputada Érica Hilton, mas há pessoas que moveram a justiça, etc. Mas não é sobre isso, no meu ponto de vista, que se trata esse relatório e nem o projeto de criminalização da misoginia. A gente está falando de quem? De pessoas que não só organizam grupos de ódio, ensinam a violentar mulheres, mas que ganham dinheiro com isso. Sobretudo nas redes sociais, que são os chamados Red Pills, que se organizam nos seus grupos e que têm um papel muito nefasto, porque não fica só como um discurso nas redes, mas que monetizam na prática, eles ganham dinheiro, as Big Techs também ganham dinheiro com esse tipo de algoritmo que favorece, infelizmente, esse tipo de conteúdo, e na prática eles incitam outros homens e principalmente outros jovens, muitos jovens que não têm uma proteção ali das redes e que se encorajam a fazer esse tipo de prática na rede e fora dessa. E, pelo que eu pude dar uma olhada rápida, porque, enfim, não consegui ver ainda com tanto detalhamento o relatório apresentado, ele engloba esse tipo de prática. Tem esse objetivo, entre outros, né, o relatório aprovado. E por isso que ele é, sim, um avanço importante. Porque a gente não pode fingir que isso não está acontecendo e ignorar esse papel nefasto que esses misóginos profissionais, alguns pagos, de estarem
perpetuando a cultura do estupro, do feminicídio e das diferentes formas de violência contra as mulheres. A misoginia, ela não é só uma opinião individual direcionada a uma única mulher, e isso precisa ficar muito claro na nossa construção política desse projeto. No Brasil, o racismo já é crime. A LGBTfobia já é crime, já foi muito bem tipificado. Quando você discrimina com a intenção de ofender e o faz usando características de um grupo, não de uma única pessoa. Nós não retrocedemos quando criminalizamos o racismo, pelo contrário. Fragilizamos as relações entre brancos e negros? Claro que não. Nós atrapalhamos a convivência de heterossexuais e homossexuais quando a homofobia tornou crime no Brasil? A criminalização, deputada Tabata, ela tem um papel muito mais profundo na sociedade do que se aparenta, que é a função de educar. Quando determinada coisa se torna crime, as pessoas tendem a refletir um pouco mais os seus comportamentos. Olha, não é mais só minha opinião, isso agora é crime na sociedade, eu preciso mudar. O papel educativo de criminalização da misoginia será gigante. Assim como hoje o racismo é trabalhado nas escolas, nós teremos comportamentos machistas e misóginos também sendo debatidos nas escolas. Isso vai ajudar na formação dos indivíduos. Porque percebam, se a gente não educar sobre esses temas, as crianças e adolescentes estão sendo bombardeadas por conteúdos. E hoje, quem acha que a misoginia é liberdade de expressão pode não estar vendo que crianças e adolescentes estão recebendo conteúdos misóginos o tempo todo. A misoginia, ela não chega muitas vezes com uma placa, eu odeio mulheres. A misoginia chega em cursos, mentorias, assinaturas. A misoginia moderna, ela aparece em vários formatos e está cada vez mais moldando comportamentos. O ódio contra a mulher está sendo naturalizado. Não é por acaso que o nosso país é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Eu não quero tratar a febre. Eu quero tratar a causa da infecção. Não adianta eu dar um remédio apenas para o sintoma. Nós temos que tratar a raiz do problema. O sintoma maior da nossa sociedade é o feminicídio. São as mulheres morrendo. Agora, a origem dessa doença, a causa é a misoginia. A misoginia organiza o assédio, a violência doméstica, chegando até ao feminicídio. Nós não podemos ter dúvida. A misoginia tem que ser crime no Brasil, porque nós precisamos mudar as condições de vida das mulheres. Nós precisamos construir dignidade. Se hoje nós temos, inclusive, um sistema que lucra com conteúdos misóginos, virou negócio vender curso online, ensinando como é que humilha, manipula. Isso não é simplesmente usado para ensinar como é que se relaciona. É uma mercadoria. Nós precisamos agir. O parlamento brasileiro tem que dar uma resposta à altura. Por isso, eu sou uma das autoras do projeto que está aqui na Câmara, que criminaliza a misoginia. Celebro esse relatório apresentado hoje. Nós precisamos avançar na proteção das mulheres. Ser crime vai promover uma mudança de comportamento, reflexões que vão nos ajudar a alterar a forma como os homens se relacionam com as mulheres. Foi assim que aconteceu quando nós criminalizamos o racismo. Resolveu o problema? Não.
Mas hoje, na imprensa,